Atenção, você que recebe do INSS, você que teve seu pagamento cortado, você que recebia do INSS, você que teve seu pedido negado porque foi tentar receber do INSS, você está no lugar certo. Esse aqui é o maior canal do aposentado, do pensionista, do beneficiário, da beneficiária do INSS. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe a cada um de vocês que chegou até aqui. Vamos falar sobre algo importantíssimo e urgente, e a maioria das pessoas precisam assistir esse vídeo. Então não esqueça de compartilhar para poder ajudar. Vamos pensar na seguinte situação: você passou meses, passou anos brigando pelo seu direito. Finalmente você conquista o seu direito, né? Você comemora, avisa a família e começa a pensar no que vai fazer com todo aquele dinheiro que você tanto precisa. E aí do nada, veja bem, do nada, chega a notícia que derrubou tudo de novo. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque hoje eu vou explicar exatamente o que está acontecendo nesse exato momento e principalmente o que você pode fazer para não ficar perdido quando isso acontece com o seu pagamento do INSS. Nós vamos explicar uma situação que poucas pessoas acreditam que vão passar, mas é muito mais comum do que você possa imaginar. E se você tiver qualquer dúvida, aproveita esse momento e já deixa aqui um comentário para que nós possamos levar isso até as nossas autoridades. Tem gente que fala, mas você não está respondendo os comentários. Sim, eu estou respondendo através do meu trabalho, que é esse que eu estou fazendo aqui. Seria humanamente impossível responder milhões de comentários. Mas se você, infelizmente, teve o seu pedido negado ou o seu pagamento cortado, vou deixar aqui um WhatsApp para que nós possamos ir para a justiça para ajudar vocês, sem sombra de dúvidas, tá? Então, quando você tem dúvida, deixa no comentário para eu fazer vídeo. Agora, se você precisa de ajuda, tem um telefone aqui de urgência. Olha, eu vou falar aqui, né, de alguém que ganhou um processo no INSS e mesmo assim continuou esperando o dinheiro cair na conta. Pois é, isso acontece todos os dias com milhares de brasileiros e brasileiras. O motivo tem um nome e talvez você nunca tenha escutado, mas eu vou tentar explicar aqui com muita paciência e muita calma para que nós juntos possamos entender, porque pelo que eu vejo aqui, pelo que eu posso acompanhar, trabalhando desde 2005, veja bem, esse é um dos momentos em que mais gera desespero e angústia para quem lutou tanto. Então, fica comigo para que nós possamos entender, mas se você tiver qualquer dúvida, aproveite a oportunidade. Se você passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso, ou você tem medo que isso aconteça com você, já escreve aqui embaixo também nos comentários, fala da onde você está falando. A sua história é importantíssima e a sua dúvida pode ajudar outras pessoas, porque o que você escreve aqui nas redes sociais, seja no Facebook, seja no YouTube, vai chegar até nossas autoridades. Esse canal aqui é muito grande, são milhões, tá, de seguidores e tamanha importância de que várias situações já foram resolvidas através de assuntos discutidos aqui. Por isso que eu peço a sua participação e é lógico, eu leio tudo e tento resolver isso através de novos vídeos para esclarecer os casos. Sempre, é claro, deixando aqui, né, que eu vou preservar a identidade das pessoas, vamos entender juntos o que está acontecendo. Então você ganha a causa na justiça, né, em primeira instância, que é o primeiro julgamento do processo. O juiz olha a prova, os documentos, o laudo médico, se for o caso, e reconhece que você tem direito. Seja aposentadoria por idade, tempo de contribuição, auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria por invalidez. Só que, em seguida, você recebe uma notícia de que o advogado do INSS recorreu. E aí bate aquele sentimento de que estão tentando vencer você por onde? Pelo cansaço, para que você desista, tá? Eu entendo essa sensação e em muitos casos ela está aí longe da verdade, tá? Então presta muita atenção numa coisa importantíssima que ninguém está explicando. Eu vejo as pessoas aí falando, você vai conseguir o benefício, isso e aquilo, é o canal mais bambambam, não sei o que lá, mas ninguém explica direito, tá?
o INSS recorrer de uma decisão a seu favor na justiça não significa necessariamente que ele acredita que você não tem direito, que ele vai ganhar de você. Não é isso, tá? Muitas vezes é uma jogada para ganhar tempo, uma obrigação que os procuradores têm que cumprir. Então o advogado do INSS ele é obrigado a fazer isso. Ou uma tentativa de evitar sua vitória e que sirva como exemplo para milhares de brasileiros e outros casos parecidos, para que as pessoas não busquem a justiça, para que as pessoas acreditem, olha, é difícil ganhar, o INSS tem advogado, então eles querem dar uma lição nas pessoas. Então, se eles simplesmente pagarem aquilo que a justiça está pedindo logo de cara, todo mundo vai entrar na justiça correndo. Então, nada é fácil. Se alguém disser para vocês, olha, não tem trabalho, é só entrar na justiça. Nós entramos com processo semana passada, o advogado que eu trabalho aqui, a pessoa veio me falar, olha, mas não é só entrar e pedir? Tá? É complicado. E o trabalho? Então seria fácil se fosse só entrar e pedir, né? Então saber diferenciar isso ajuda você a manter a calma, né? E já ir preparando-se para os próximos passos. Muitas das vezes o advogado vai estar ocupado, ele não vai estar te passando todos os movimentos. Existe até um nome bonito para justificar esse direito que o INSS tem de recorrer, né, quando você ganha, chama-se duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição. E ninguém está aqui para aprender direitos, que é a situação. Então, numa democracia, a decisão de um único juiz não é a palavra final. Tanto quanto o INSS tem o direito de pedir para a justiça, né, que reavalie a sua sentença, está ligado, portanto, a outros dois princípios, o contraditório e a ampla defesa. Eu vou repetir aqui, o contraditório e a ampla defesa, que garante que cada lado possa se manifestar e usar todos os meios legais para proteger o que acredita no seu direito. Da mesma forma, quando você entra com um processo na justiça e o INSS, né, às vezes nem falou nada, mas o juiz fala não, a perícia médica, né, não vai a seu favor, e o seu advogado que acredita em você, ele vai fazer de tudo, vai lutar pelo seu direito, e você ainda fala, nossa, mas o advogado está enrolando, não, ele está te defendendo, e aí você vai lá e ganha num tribunal superior, é o mesmo direito. Então agora vamos entender quem realmente decide ali, no caso, recorrer no seu caso aí, vamos lá. Não é o médico perito, tá? Não é o atendente do INSS. Quem defende o INSS são os procuradores federais da Advocacia Geral da União, a AGU, ou seja, os advogados do INSS. O trabalho deles é proteger os cofres públicos, então eles não olham para o seu processo com aquele carinho que o seu advogado tem por você, tá? A missão desses advogados do INSS, lá da Advocacia Geral da União, esses procuradores federais, veja bem, ela é técnica e ela é evitar que considerem um pagamento indevido. Então, entrou lá, automaticamente o INSS tem advogado. É por isso que eu falo, não entrem sem advogado na justiça. O cara fala, mas eu não preciso gastar nada, né? Entrou sem advogado na justiça, automaticamente a Advocacia Geral da União vai colocar um advogado ali e o que vai acontecer? Você vai ter que então buscar um advogado e às vezes você já deu documentos que não deveria ter colocado ali porque não passou por um profissional que faz o trabalho certo, e aí você vai gastar duas vezes, que você vai ter que contratar um advogado para corrigir o que você cometeu de erro e para recorrer daquilo que o INSS tem advogado e está fazendo. Então, é aqui que vem o segredo que pouca gente sabe, e eu peço a Deus que você tenha chegado até esse vídeo antes de fazer qualquer bobagem que vai atrapalhar a sua vida, tá? Se você chegou até aqui, comenta, cheguei. Pode falar de onde você está falando e acima de qualquer coisa já compartilhe esse vídeo agora, lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder ajudar. Muitos desses procuradores
seguem as metas internas, ou seja, esses advogados do INSS, tá, seguem metas que eles têm dentro para cumprir, quase como regra de trabalho, que praticamente os obrigam a recorrer de certas decisões. Então, se ganhou na justiça, o advogado do INSS é obrigado, tá, a recorrer. Se um juiz paga um benefício baseado numa interpretação nova ou polêmica da lei, é quase certo que vai ter recurso, justamente para evitar que aquilo vire uma regra e que outras milhares e milhares de pessoas com casos parecidos venham a ganhar. Então as pessoas, elas têm um benefício negado no INSS, elas vão para a justiça e se tiver alguma coisa nova e ganhar e tiver casos parecidos, todas elas vão ganhar. Então pensa assim, se a decisão da justiça é a seu favor, se a sentença do juiz é a seu favor, se ela não for contestada, tá? Se o advogado do INSS não fizer nada, pode abrir um caminho para centenas de milhares de pessoas, ou até mesmo centenas de milhares de decisões parecidas, semelhantes, e isso, né, pesa muito aonde? No bolso do governo. E tem outro detalhe aqui que eu preciso explicar para vocês, uma coisa muito importante, tá? Não existe mais papel. Então, se o processo hoje é todo digital, por exemplo, nós podemos aqui, o escritório que eu trabalho, fazer um processo em qualquer lugar do país, não tem como o advogado estar segurando o seu processo ou deixando de trabalhar. Isso não existe, tá? Quem decide o ordenamento jurídico é a justiça. Portanto, se o procurador aceitar uma decisão contra o INSS, ou seja, se o advogado do INSS aceitar uma decisão contra o INSS sem recorrer, sem fazer nada, ele pode ser cobrado por seus superiores, pode até responder por não ter protegido o dinheiro público. Por isso, muitos preferem recorrer só como uma forma de proteger a carreira deles. Então, o advogado do INSS, para não perder o seu emprego, para não perder o seu trabalho, entendeu? E o que ele vai fazer? Toda vez que você ganhar alguma coisa, ele vai ter que trabalhar. Com o tempo, essa apelação virou quase que um ato automático. Isso sobrecarrega o que é a justiça e prorroga o sofrimento de quem só quer receber o que é seu por direito. E o que vai acontecer? Você vai acabar ganhando no final, porque a justiça tem que pegar e pesar do lado mais fraco da pessoa que precisa. Ó, se esse conteúdo está te ajudando a esclarecer de alguma forma, faz o seguinte, já deixa aquele like, aquele ripar, faz o seguinte, isso fortalece o canal e faz com que essa informação possa chegar para quem precisa, para acabar com esses mitos de que advogado segura processo, essas bobagens que a gente tem que ouvir. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva aqui no canal, já ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo atualizado e importante sobre o INSS. Agora eu preciso te contar uma coisa que talvez te deixa indignado, tá? Muitas pessoas ficam revoltadas, tá? Mas que é importantíssimo você saber. Se você chegou até aqui, não é por acaso, é porque você é uma pessoa que realmente tem interesse e precisa receber essa informação com exclusividade. Canal Drone Diário Vídeos Informativos é um canal de informação, tá? Uma das táticas mais usadas é chamado recurso protelatório, tá? Na prática, essa palavra complicada, só serve para atrasar o início do seu pagamento, só para atrasar a implantação do seu benefício. Enquanto o processo vai para um tribunal, né, algo que poderia já ter sido resolvido rapidamente, o INSS não te paga nada. E esse dinheiro fica rendendo aonde? Nos cofres públicos. Então é dinheiro, está parado no INSS, vai rendendo mais dinheiro para o governo. Então, para você, cada mês de espera pode significar, assim, dificuldade na vida. Dificuldade para comprar remédio, comida, pagar as contas. Para o governo, é uma economia de caixa. Mesmo sabendo que, no fim das contas, na grande maioria esmagadora das vezes, sempre vai ter que pagar tudo isso para você que ganhar com juros e correção monetária. Um dinheiro que o INSS nunca vai te pagar
quando você pede, tá? Somente através da justiça, com a ajuda de um profissional de verdade. E como funciona o pagamento desse dinheiro atrasado quando você finalmente ganha de vez? Olha, existem 2 caminhos para isso, tá? Se for dividido, né, vamos dizer assim, até 60 salários mínimos, o pagamento vem em um instrumento chamado RPV, requisição de pequeno valor. A requisição de pequeno valor costuma ser pago alguns meses após o fim do processo, tá? Se a dívida for maior que isso, do que 60 salários, o pagamento vem numa fila chamada precatório, que pode demorar anos para sair. Então, quanto mais o INSS recorre, quanto mais tempo o INSS fala não para você, quando o advogado do INSS não aceita que perdeu, mais ele empurra esse pagamento para frente. Então, agora, para você que chegou até aqui, vamos falar de casos específicos. Em caso de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, isso é benefício por incapacidade, né? Tem um detalhe técnico importante, tá? A prova principal do seu processo costuma ser o quê? Um laudo médico do perito do juiz, tá? Se esse laudo for, é claro, favorável para você, veja bem, se esse laudo for a seu favor, a sentença tende a ser o quê? Positiva. Quando o INSS recorre nesses casos, muitas vezes ele tenta desqualificar a perícia, alegando que o médico perito não tinha especialidade certa ou que as conclusões contradizem os exames que você apresentou. Às vezes, até pedem uma nova perícia lá no tribunal. Por isso, tem laudo que tem que ser muito bem feito. Ele vai te ajudar você a conquistar aquilo que é seu. E ter um advogado atento no momento da perícia faz toda a diferença no final desse resultado. Aqui, no escritório que eu trabalho, muitas pessoas tiveram um pedido negado no INSS, entraram na justiça e não passaram na perícia médica e mesmo assim saíram aposentados. Então a perícia médica não é tudo, mas o trabalho do advogado falando que aquela pessoa precisa, sim, esse é o importante. Então deixa eu te explicar aqui de um jeito bem simples o que acontece depois que o INSS ele recorre da sua vitória, tá? Então você vai lá, entrou, ganhou, o advogado do INSS ainda fala, não, você não tem direito. Primeiro, o advogado é avisado e precisa apresentar chamado contra-razões, que é basicamente uma resposta rebatendo os argumentos do INSS. Então, para aquela pessoa que falou, mas não é só entrar, não é só entrar, tá? Depois, o processo ele sobe para o tribunal maior, né, que tem um poder maior, e os casos comuns de aposentadoria e benefícios, né, para o Tribunal de Justiça do seu estado. Quando o caso envolve acidente de trabalho, né, fica ali, portanto, no Tribunal do Estado. Lá, os desembargadores vão analisar o seu processo. Então, um deles, né, prepara o voto principal, depois os outros participam da sessão de julgamento. Eles costumam ouvir, né, ver as provas, se precisa ouvir testemunhas, ou melhor, eles vão em tudo aquilo que já está no processo, as provas, os exames, as testemunhas, aquilo que já tem ali dentro. Sendo assim, eles não costumam pedir novas provas, tá? Eles não costumam pedir, por exemplo, se tiver novas testemunhas, novas perícias médicas, nada disso. Então, quando você ganhou, o advogado do INSS foi contra, lá no tribunal, o que eles vão fazer? Eles vão olhar novamente, eles vão reanalisar o que já está no processo. No final, pode acontecer de 3 situações. Eles negam o recurso do INSS e mantêm a sua vitória, tá? Eles dão razão ao INSS e derrubam a sua sentença, ou encontram algum erro no processo e mandam tudo de volta para o juiz começar, né, de novo daquela parte que eles encontraram o erro. Então vocês estão vendo que não é só entrar com o processo, tá? Se você ganhar, mesmo assim, né, o advogado do INSS recorrer, pode acontecer essas 3 situações, e o mesmo se você perder. O seu advogado recorre e pode acontecer essas 3 situações. Então, vale lembrar que o INSS também pode desistir do recurso, se perceber que você não tem chance nenhuma de ganhar. Veja bem, olha como que sacanagem, tá?
Às vezes aparece até uma proposta de acordo, mediada pelos próprios centros de conciliação da justiça, dos tribunais, onde o INSS oferece para pagar atrasados com desconto em troca de encerrar o processo mais rapidamente. Então veja bem, ele vê que você vai ganhar de qualquer jeito, ele fala, vou te fazer um acordo aqui, vamos parar com isso aqui agora, tá? Vou te pagar. Qualquer proposta dessas precisa ser muito bem avaliada pelo seu advogado, pela sua advogada, porque às vezes, tá, essa pressa para receber pode fazer você cair, né, numa armadilha, pode fazer com que você abra de um direito maior, às vezes de uma aposentadoria ou de mais dinheiro. Então, e quanto tempo isso demora? Eu acredito que é das dúvidas que mais recebo aqui nesse canal e que eu tenho nesses mais de 20 anos aqui ajudando as pessoas. Aqui eu preciso ser muito sincero com você que chegou até aqui. Porque não adianta te prometer algo mágico, né? Se alguém falar para você aí na internet, olha, eu tô te dando um laudo médico, já sai fora. Olha, você vai conquistar o seu direito rapidamente, foge, que é armadilha, tá? Entre a sua vitória ali no começo do processo e o julgamento de um recurso pode levar 1 a 2 anos, às vezes até mais, dependendo do tribunal e da quantidade de processos parados esperando julgamento. Porque quando você entra na justiça, já existem outros processos ali. Não é só o seu caso que é importante. E enquanto isso não acontece, a decisão ainda não é definida, o seu benefício ele não pode ser liberado. A luta só termina de verdade quando o processo chega no que nós chamamos de trânsito em julgado. Então marca bem esse nome, trânsito em julgado. Ou seja, quando não existe nenhum recurso possível dos dois lados, e a partir desse momento o INSS é obrigado por lei a cumprir a decisão, implantar o seu benefício e organizar os pagamentos de tudo que ficou para trás. Então, para você guardar de um jeito mais simples os motivos que levam o INSS a recorrer, mesmo depois de você ter ganho, ou seja, os motivos do advogado do INSS ir contra você, existe o direito legal deles recorrerem. Então, que é o tal do duplo grau de jurisdição. Existem metas internas dentro da procuradoria que praticamente empurram os procuradores a recorrer. Então, quando você entra na justiça e você ganhou, e aí o advogado do INSS é contra você, ele é obrigado a fazer aquilo, tá? Existe uma estratégia para evitar a sua vitória, que ela vire um exemplo para que outros casos, né, virem a vir no futuro. Então, para que as pessoas não entrem na justiça, eles fazem isso de propósito. Existe a tática de atrasar pagamentos para economizar lá no caixa do governo. O dinheiro vai rendendo. E existe a tentativa de contestar provas técnicas, como o laudo do médico, e existe também a proteção que os próprios advogados do INSS, eles buscam da sua carreira. Eles tentam defender o emprego deles, tá? Então é exatamente por isso que eu insisto tanto, tá, em praticamente todas as vezes que eu venho explicar para as pessoas, na importância de você ter um advogado especialista em direito previdenciário ao seu lado. Um profissional que vai entender desse assunto e vai te orientar sobre cada uma das provas certas, vai acompanhar você em todos os momentos e vai preparar as contrarrazões fortes se o INSS recorrer e vai saber avaliar se vale a pena aceitar um acordo ou seguir lutando por você. Então, essa jornada contra o INSS pode ser longa e cheia de dificuldades e obstáculos, mas quem está bem assessorado, quem tem um advogado ao seu lado, tem muito mais chance de chegar até o final com uma vitória de verdade nas mãos, aquela que realmente vale dinheiro na sua conta. Então faz o seguinte, se o INSS está te pagando há muito tempo, e de repente você não pode mais receber, não pode mais prorrogar ou simplesmente cortar no seu pagamento, eles querem que você desista. Simplesmente deixa para lá, volta a trabalhar doente, volta a pagar o INSS. Não faça isso, tá? Faz o seguinte, procura um advogado agora, a sua livre escolha, e vá para a justiça. Compartilhe esse vídeo,
lá no Facebook, no WhatsApp. Muitas pessoas estão perdendo direitos todos os dias, simplesmente por falta de informação, e o compromisso desse canal é trazer a orientação correta, baseada em fontes oficiais. A realidade nem sempre é aquela que você quer, ela é dura, mas você tem que fazer o correto, com pessoas honestas, receber um dinheiro que é seu e que é garantido e que ninguém pode tirar. Então, para você começar a defender seus direitos e conhecer seus direitos, se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade agora, já se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder mais nada. Eu quero agradecer, muito obrigado que você chegou até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, vai dar tudo certo. Nós nos vemos nos próximos vídeos.